São todos muito bem-vindos. Está aqui, ó, a agenda da semana na Libertadores. Hoje tem Fortaleza e Racing da Argentina. Amanhã, Talleres também da Argentina contra o São Paulo. E o atual campeão, o Botafogo, pega a Universidade de Chile com transmissão ao vivo aqui na Globo. Na quinta-feira, tem Bahia e Internacional, duelo brasileiro, Sporting Cristal do Peru contra Palmeiras e Deportivo Táchira da Venezuela e Flamengo. Falando no Flamengo, tem notícia boa por lá, viu? Fala aí, Marcelo Correge, boa tarde. Olá, muito boa tarde para você ligado no Globo Esporte, torcedor rubro-negro. Eu tenho certeza que você está ansioso pela volta do Pedro ao time principal. Isso porque ele se lesionou em setembro do ano passado, aquele problema grave no joelho esquerdo, vem se recuperando desde então e ainda não jogou com o técnico Filipe Luís no comando do Flamengo. Ou seja, o próprio Pedro está vivendo essa ansiedade pela volta. E nessa segunda-feira, ele foi liberado pelo Departamento de Preparação Física do Flamengo para fazer 100% das atividades com o restante do time, o que é algo muito positivo. Mas no planejamento da volta dele ao time, aí a data está um pouquinho mais para frente, não será agora contra o Deportivo Táchira, na Venezuela, pela estreia da Conmebol Libertadores, mas pode ser na segunda rodada dessa competição, na próxima quarta-feira, dia 9 de abril, contra o Central Córdoba da Argentina, no Maracanã. O Flamengo, portanto, viaja para a Venezuela amanhã, sem o Pedro, mas com o elenco nas mãos do Filipe Luís. É isso, gente. Um abraço. Isso aí, Marcelo Correge, valeu pelas informações. Bom, o Flamengo então joga na quinta-feira. E o Flamengo estreia na Libertadores. O jogo do Flamengo é na quinta, o jogo que vai ser lá na Venezuela. A equipe já começou a preparação e no treino de ontem teve um retorno de um jogador muito importante. A gente vai ver a reportagem e na volta a Vene tem drone. Tem drone? A melhor notícia que o torcedor rubro-negro poderia ouvir. Rodou. Vem agora. A volta de um jogador nunca foi tão aguardada pela torcida do Flamengo. Abril chegou e esse retorno parece cada vez mais próximo. Depois de 7 meses, Pedro finalmente foi liberado para treinar com o restante do grupo. Nas redes sociais, o atacante comemorou, de volta. Estava com saudade de estar junto a todos. Pedro é desfalque no time desde setembro do ano passado, quando sofreu uma grave lesão no joelho a serviço da seleção brasileira. Durante os meses, o camisa 9 passou por diversas etapas. Esse ano, ele foi liberado para iniciar os trabalhos com a preparação física no campo, o que já animou a torcida. O retorno dele seria apenas para o Mundial, em junho. No entanto, o jogador tem evoluído bem e a expectativa é que esse mês Pedro já esteja à disposição para Filipe Luís. Contamos com o Pedro em abril. Se nada acontecer fora do previsto, né, porque ele está na fase aí final da recuperação dele, esperamos ter o Pedro em campo ainda em abril. Com o restante da equipe, Pedro pareceu bem à vontade e disposto. O jogador já vinha trabalhando com bola no campo há algumas semanas. E se tudo continuar assim, os flamenguistas logo terão camisa 9 de volta nos gramados. Durante a viagem do rubro-negro, o centroavante vai continuar treinando com um grupo que não irá disputar a Libertadores. Mesmo fora, em 2024, Pedro disputou a artilharia com 30 gols. Além de ter a melhor média desde que estreou no profissional, com 32 gols em 45 partidas. Ainda sem o camisa 9, o Flamengo se prepara para estrear na Libertadores. O time enfrenta o Deportivo Táchira, da Venezuela, na quinta-feira. A equipe viaja na quarta para começar a, quem sabe, sonhar em conquistar a América. Muito bem, Vene Casagrande, boa tarde pra você, Lucas Pedrosa, você de casa, boa tarde, hashtag SBT Esporte Rio, assim você conversa com a gente lá no Twitter. Vene Casagrande, que boa notícia, hein? E Pedro já ali conversando com a bola, isso é uma notícia maravilhosa. Você falou na estreia do Flamengo que tá faltando ele, né, pra esse brilho do Flamengo ficar mais intenso, né? Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, Pedrosa, todo mundo que está aí nos assistindo. Pois é, tá faltando um jogador com as características do Pedro, aquele jogador matador. Porque atualmente no setor ofensivo do Flamengo, nenhum jogador tem essa característica de chegar na frente da área e botar a bola para dentro, perder poucas oportunidades. A gente tem visto isso, é muito mais característica, não quer dizer que o jogador seja pior ou melhor, nada a ver. O Pedro, ele é centroavante de ofício. Inclusive, eu considero o Pedro o melhor centroavante do futebol brasileiro. Claro, fica sempre a dúvida de como ele vai retornar após uma lesão como essa, que foi uma grave lesão. Mas, querendo ou não, ele retorna antes do previsto, porque o prazo inicial era de pelo menos 9 meses. E se a gente fizer as contas aí, 7 meses. Ele operou em setembro e está retornando em abril.
Então fica essa expectativa do Pedro, eu acho que essa daí é a melhor notícia para o técnico Felipe Luiz, e o treinador ele pode considerar como reforço, porque ele ainda não teve a oportunidade de trabalhar com o Pedro, ou seja, será novidade. E eu fico curioso para saber como o Felipe Luiz vai montar o Flamengo com o Pedro. Porque se a gente analisar o Flamengo tem uma característica atualmente com o Felipe Luiz de uma marcação de uma intensidade muito grande. Embora o Pedro tenha evoluído isso já com o Tite, mas não é a principal virtude dele, essa intensidade, essa marcação a todo momento. Então o Felipe Luiz ele também vai ter que trabalhar isso, ele vai ter que se encaixar o estilo de jogo do Pedro. O Pedro tem que ser titular, isso aí, sem sombra de dúvidas, ele bem fisicamente, ele tem que ser titular. Agora o Felipe Luiz ele precisa estudar e analisar o Flamengo, que ele tem em mãos, para poder montar a melhor equipe possível em cima do Pedro. Então, acho que é o melhor reforço que o Felipe Luiz poderia ter. Eu considero o melhor reforço, a melhor notícia do semestre, tendo o retorno do Pedro, mas fica sempre a dúvida nesse momento de como ele vai voltar. Então, o torcedor rubro-negro precisa ter um pouco de paciência em relação a isso. Esse do telão não é a melhor notícia do semestre? Não responde agora. Eu considero do segundo semestre. Do segundo, mas só vem no segundo? Aí Calma a gente aí. Ô, depois. Pedrosa, como será então que vem o Flamengo quando tiver o Pedro de volta? Como que você acha? Olha, Quem que sai? eu acho que naturalmente o Felipe vai acabar utilizando 2 pontas e um centroavante. O Plata na direita, o Cebolinha eu acho que quando tiver 100% vai ser o titular da posição e o Pedro no ataque. Então ele vai ter que montar aí o meio-campo talvez com Pulgar, Gerson e Arrascaeta ou Pulgar, Gerson e De La Cruz. Eu acho que o Arrascaeta, nessa história toda, ele vai acabar sobrando pela falta de intensidade na regularidade física dele. E talvez isso até o faça sentar no banco por esse ser o motivo, Eu acho né? que sim. E o De La Cruz também, que é um cara que acaba Inclusive, eu acho que o esbarrando próprio nisso. Arrascaeta tem noção disso, porque em uma entrevista coletiva, o Felipe Luiz revelou que foi à casa do Arrascaeta conversar com ele sobre isso, que em determinado momento ele ficaria no banco de reservas, e entra muito naquilo que a gente vem falando, característica. O Arrascaeta ele não é intenso. E o time do técnico Felipe Luiz é extremamente intenso. É questão de característica, não quer dizer que o Arrascaeta não serve mais. Porque em jogos em casa, eu acho que ele pode até colocar os dois, mas em jogos onde o Flamengo vai ser muito exigido, ter 2 jogadores com as características do Pedro e do Arrascaeta dificultam muito a marcação sem bola. Eles não são caras que conseguem preencher espaços muito grandes. O Pedro até se esforça, mas é lento. Então, para a equipe adversária, fazer o balanço fica mais fácil. Aí você tem o Pedro na frente, o Arrascaeta que não marca também atrás do Pedro, você perde 2 jogadores na marcação sem bola e isso não tem a ver com o jogo do Felipe Luiz. Vene Casagrande, tem novidades? Era disso que eu tava falando, contratação do Jorginho. Então, o colega Paparazzo Rubro-Negro noticiou primeiramente que no domingo José Boto se reuniu novamente com um dos empresários do atleta. Foi uma conversa muito mais padrão para manter os contatos. Existe já um acordo verbal entre Jorginho e Flamengo, só que esse pré-contrato ele só vai ser assinado depois do dia 15 de abril. Foi, entre aspas, um pedido do atleta e os representantes levaram esse pedido para o atleta. O Flamengo está extremamente confiante já para ter o Jorginho, só que quer tê-lo já para o Super Mundial. Então, quando você me perguntou se é para o segundo semestre, eu vou considerar para o segundo semestre, porque eu acho muito difícil o Jorginho conseguir vir antes do término do contrato dele com o Arsenal, que vai até o dia 31 de junho. Se o Flamengo conseguir, maravilhoso. Mas também, se não conseguir, não vejo nenhum problema. Você ter paciência, até porque é um jogador que está finalizando a temporada europeia, né? Então, eu acho justo até ter uma preparação especial para ele conseguir finalizar bem o segundo semestre aqui no futebol brasileiro. Então, te respondendo, o Pedro é a melhor notícia do primeiro semestre e o Jorginho a melhor notícia do segundo semestre. E os dois, a melhor notícia do ano, talvez. Muito Muito bem, olha aí. Rodrigo Vendrekovski. Deve ser assim que se fala. Se não for, você me perdoe, Rodrigo. Rodrigo Vendrekovski. É o seguinte. Vamos falar, então, do outro tema desta live. O Flamengo estreou no Campeonato Brasileiro, empate com o Internacional no Maracanã 1-1. Jogo difícil, o Flamengo jogou bem, perdeu muitas chances de gol. E agora estreia na Libertadores da América, quinta-feira, contra o Deportivo Táchira, lá em San Cristóbal, na Venezuela. Uma viagem longa, uma viagem difícil, são aquelas dificuldades de Libertadores da América que a gente conhece, a Libertadores é traiçoeira, e aquelas coisas todas e tal, mas o Flamengo vai para lá com uma equipe muito forte e quer estrear com um resultado positivo, com uma grande vitória. Mas o Flamengo já está pensando
no Super Mundial. E o Flamengo se prepara para ir muito bem no Super Mundial, para fazer uma grande campanha. O pensamento é o seguinte: os europeus estarão em final de temporada. Talvez por isso eles não deem ao Super Mundial a atenção que a competição merece. Essa competição vai ser um grande sucesso. Os jogadores estarão muito estafados, cansados, e eles podem usar isso como uma pré-temporada, sabia? Para a temporada seguinte. Isso vai fazer com que a competição fique mais equilibrada, ou seja, times de fora da Europa ganhem mais chance de ganhar o Super Mundial. E o Flamengo está de olho nisso e se preparando para isso. O Flamengo quer ter novos jogadores no Mundial de Clubes no meio do ano. Além desses que nós estamos aí vendo e que compõem um elenco do Flamengo que é fortíssimo, o Flamengo pensa em ter novos jogadores. E hoje a informação, Paparazzo Rubro-Negro, Júlio Miguel Neto, muitos influencers, muitos sites dizendo que Jorginho, a negociação está muito bem encaminhada, que ontem à noite houve um encontro do Boto com o empresário que está intermediando a negociação e tudo ficou muito bem encaminhado. O Jorginho está próximo do Flamengo. Resta agora saber como vai ser feita essa desvinculação do Arsenal, já que ele tem um bônus de 2 milhões de libras, caso ele fique no Arsenal até o final da temporada, até o último jogo da temporada. 2 milhões de libras seria o bônus que o Jorginho receberia. O Flamengo vai pagar isso? O Arsenal vai abrir mão disso? O Jorginho vai abrir mão disso? Esse é um ponto que ainda não deixa a negociação ser concretizada, mas que Jorginho está muito perto de ser jogador do Flamengo, isso aí é uma realidade. Gente, é aquilo que nós falamos aqui. O cara não vai sair lá de Londres 4 dias para passar no Rio de Janeiro, do outro lado do oceano. O cara vai pegar 12 horas de voo para trazer a mulher dele aqui, para a mulher conhecer a cidade, só porque ele acha o Rio de Janeiro maravilhoso e lindo. Porque ele é legal. Ele está com tanta vontade assim de vir para o Rio de Janeiro, se não tiver algo muito importante para ele fazer no Rio de Janeiro, morando em Londres e tendo só 4 dias de folga, e o Jorginho veio e conheceu a cidade mais a fundo, viveu intensamente aqui grandes momentos com a mulher dele. Ele não veio aqui à toa. Isso é um sinal claro de que o negócio está muito adiantado. Mas tem esse detalhe. Esse final de compromisso com o Arsenal. Porque o Flamengo tem o desejo de contar com o Jorginho no Super Mundial de Clubes. Mas esse compromisso com o Arsenal pode atrapalhar isso, se ele tiver que ficar lá até o final do contrato dele para receber a sua bonificação, cerca aí de 2 milhões de libras, que é um dinheiro que mesmo para quem tem muito dinheiro não dá para abrir mão. Passamos aí de 3 mil pessoas, muito obrigado a todos vocês. Agora, o Jorginho, ele está muito próximo e a coisa está caminhando para que ele seja jogador do Flamengo. Mas o Flamengo quer um meia para a função ali do Arrascaeta, para a frente do Jorginho. Tem se falado muito de Andréas Pereira. O que eu sei é o seguinte, é um nome entre algumas possibilidades que o Flamengo tem. É um nome muito forte, é um nome muito interessante, mas o Flamengo, nesse momento, teria que fazer um investimento de cerca de 20 milhões de euros para ter o Andréas Pereira, que tem contrato até junho de 2026. Passar agora para vocês que o mês de abril mal iniciou e com ele chegou a expectativa para o retorno de Pedro aos gramados pelo Flamengo após uma grave lesão que ocorreu no joelho esquerdo.
Os rubro-negros ainda estão na expectativa para que isso ocorra, já que não há uma data definida. Porém, vale destacar que o Mengão vem trabalhando internamente com duas possibilidades. Tudo depende de como será a resposta aos treinamentos. O centroavante já vinha fazendo trabalhos em campo com bola há algumas semanas. Entretanto, somente na última segunda-feira, foi integrado ao elenco, sendo liberado para fazer 100% das atividades com o grupo. Com isso, o camisa 9 vai continuar treinando com os jogadores da base durante os 4 dias que o Flamengo estará viajando, conforme informou o GE. Se a evolução nos treinamentos for considerada boa, Pedro terá chance de voltar a ser relacionado já na próxima semana, quando o rubro-negro tem o primeiro compromisso pela Libertadores da América. Trazer também para vocês que Andréas Pereira é um alvo para ser o substituto de Arrascaeta, que convive com lesões nos últimos anos. O meia deseja sair do Fulham e Boto tem reunião agendada com o empresário Giuliano Bertolucci. Por outro lado, a diretoria rubro-negra praticamente selou a contratação do volante Jorginho, do Arsenal. O Globo Esporte apurou que os dois lados cederam na negociação e estão perto de um final feliz. A tendência é que o volante assine um contrato de 3 anos, mas falta o aval do presidente do clube. O diretor José Boto vai levar os números financeiros e aguarda o aval de Luiz Eduardo Batista. Fechando o acordo com o Flamengo, o brasileiro naturalizado italiano vai discutir sua saída do Arsenal. O contrato vai até junho, mas existe a possibilidade do jogador chegar ao Flamengo antes de maio de olho na preparação para o Mundial. O Mengão estreia no dia 16 de junho na competição. Segundo apurou o Globo Esporte, Jorginho inicialmente chegaria no fim de maio ao rubro-negro. Porém, o volante vai colocar na balança os valores financeiros para saber se compensa antecipar sua vinda ao Rio de Janeiro. O que vocês acham, nação? Jorginho será uma boa contratação para o Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários abaixo, deixe o like e até o próximo vídeo, família rubro-negra.